Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de violão aqui nessa quarta-feira, né? Nossas lives são todas as quartas, né? Geralmente à tarde. Hoje, como não foi possível eu fazer à tarde, que eu vou ter um compromisso agora à tarde, né? A gente vai fazer agora de manhã, tá? E vamos tentar passar conteúdo com a mesma qualidade, como se fosse à tarde, tranquilamente, tá bom? Então, a nossa live de hoje é sobre como fazer ritmos no violão, tá? Isso é uma dúvida assim bastante comum, né, para quem está começando e vamos destrinchar um pouco dessa forma de tocar violão, né? Porque fazer ritmos, né, geralmente com a mão direita, para quem é destro, né? Até para quem é canhoto também indico, né, você tocar com a mão direita, né? Essa é só uma forma de tocar, né? Existem várias formas de se tocar no violão, né? Fazer ritmos, né? É só uma delas. Aí a gente vai destrinchar um pouco sobre ela aqui, tá? Que eu vi um pouco de vocês aí, como é que estão vocês? Pode deixar mensagens aí no chat que eu respondo, tá? É o seguinte, primeiro passo para você aprender ritmos, primeiro passo de todos mesmo, é você quebrar o ritmo em partes pequenas, tá? Assim, até antes disso, né? Um passo atrás disso é você fazer o seguinte: você ouvir bastante o ritmo que você vai querer aprender, tá? Então, o primeiro passo de verdade é você ouvir bastante, ficar ouvindo. Independentemente de você ouvir alguém fazendo a batida no violão, independentemente disso, você consegue pegar qual a marcação do tempo de um ritmo só ouvindo uma música, tá? Qualquer música que você ouvir, se você começar a prestar atenção na batida mais forte, você sempre vai ver que tem uma batida mais forte. Aquela batida que faz você bater o pé, ou então você bater na mesa, aquela batida que você sente na música. Então ela tem uma marcação própria. Quando você percebe isso, você está percebendo o tempo do ritmo da música, certo? Então fica assim. Por exemplo, no ritmo de Guarânia, tá? Vou só dar um exemplo. Ritmo de Guarani, a gente percebe que tem 5 batidas que elas ficam se repetindo. Fica mais ou menos assim, ó. Dan 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 dan, dan 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 dan, dan 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 dan, tá? Uma marcação mais geral, a gente vê que tem aqui 3 tempos. Aqui, olha. Dan dan dan, dan dan dan. E fica se repetindo. O ritmo é isso, né? Ele tem um começo e ele tem um fim e ele fica se repetindo. Todo ritmo que você vai aprender é assim, tá? Esse começo do ritmo, esse começo e esse fim a gente chama de compasso, tá? A gente chama de compasso. Mas não precisa se apegar a nomes aqui, nem querer se aprofundar demais, tá? Vamos só passar como é que funciona no violão, tá bom? E como eu sempre digo, o caminho para você fracassar no seu aprendizado, o caminho para você fracassar é você querer aprender tudo de uma vez. Tá? Isso aí é o caminho certo para você não conseguir fazer nada. Tá? Então, para você aprender, né, tudo que você for aprender na vida, né, para você aprender de forma certa, né, de forma que você não vai ter problemas no futuro, é melhor você aprender devagar, né? É uma escada, passo a passo, devagarzinho mesmo. Então, na questão do ritmo, vamos fazer o seguinte, tá? Antes de eu partir para a prática, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui na minha tela agora e vocês vão ver aqui um ritmo bem conhecido, que é o ritmo de pop rock, tá? Estou usando aqui o nosso querido Paint, né? Paint, que é um dos editores de imagem mais antigos, aí, mais conhecidos, né, para computadores.
E aqui é um print de dentro do meu e-book que eu tirei e coloquei aqui para a gente estudar um pouco sobre isso. Tá? Como eu falei, bom a gente ir pegando por partes, né? Quebrando as coisas em partes menores. O aprendizado no violão sempre vai ser melhor você aprender por partes. Tá? Sempre. Você pegar uma coisa que você está tendo dificuldade e isolar só aquela coisa vai ser muito melhor. Em todas as vezes, não tenha dúvida. Tá? Se você isolar algo que você está tendo dificuldade e tentar aprender só isso, você vai aprender aquilo de forma mais fácil do que se você pegasse tudo no contexto e tentasse aprender tudo de uma vez. Tá? Então vamos aqui, ó. Na aula de hoje, eu vou passar um ritmo para vocês, só um. Tá? Porque se você aprender um, você aprende 10. Tá? Mas se você quiser aprender 10 de uma vez, você vai acabar se atrapalhando e não aprender nenhum. Então vamos por partes. Esse ritmo que eu vou passar para vocês é um dos ritmos mais... eu até escrevi aqui, né? Esse é um dos ritmos mais conhecidos e é muito usado na música gospel e no gênero de pop e de rock. Mas assim, realmente, ele é muito conhecido. Então você vai ver que esse ritmo aqui, você vai ver que 70% das músicas que você ouvir vai ter esse ritmo aqui. A maioria dos violonistas que tocam violão, você vai ver que eles vão tocar nesse ritmo aqui. Tá? Esse ritmo, ele fica assim, ó. Eu vou mostrar na prática aqui como ele fica. Mas a gente vai discutir um pouco aí sobre esse desenho que está sendo mostrado aí. Tá? Fica assim. Ó, eu vou fazer aqui o acorde de sol e vou fazer o ritmo. Só que nessa aula não se atente muito a acordes aqui. Vamos prestar atenção só mesmo no ritmo, só na batida da mão. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vou deixar eu afinar esse violão, tá? E tudo é ao vivo, pessoal. Aqui é ao vivo. Ó, ainda não está muito bem afinado, mas talvez vai demorar mais tempo para chegar na afinação perfeita, né? Vou pegar aqui o acorde de sol e vou tocar no ritmo para vocês verem como é que ele é, tá? Assim, não adianta nada eu mostrar para vocês essas setinhas aqui, essas setinhas, né? E aqui representa, né? Para você tocar para baixo, para cima. Não adianta nada se você não ouvir o ritmo, porque aqui você pode pegar e tocar essas setinhas de maneira diferente, né? Você pode pegar, né, e tocar de qualquer jeito, né? Mas só que o ritmo, todo ritmo ele tem uma marcação, como eu disse anteriormente, tá? A marcação desse ritmo fica assim, ó. Tá? Isso aqui é o básico mesmo. Isso aqui eu acho que, como eu falei, 70% das músicas usam esse ritmo aqui, ó. Como vocês podem observar aqui nessas setinhas aqui, eu fiz o seguinte, ó. Aqui eu deixei a parte base do ritmo, tá? A parte base. E aqui, ó, eu coloquei uma parte opcional que não precisa você fazer se você não quiser. Essa parte que eu botei opcional, ela funciona assim. Tem uma pausa muito grande antes de você terminar o ritmo e voltar de novo, porque o ritmo ele fica se repetindo, certo? Então tem uma pausa aqui antes de você voltar de novo pro ritmo, tá? Porque o ritmo fica assim, ó. Você percebeu que eu fiz? Aí dei a pausa. Dei pausa. Certo? Porque tem essa pausa antes de ele começar de novo. Então, caso você queira cobrir essa pausa para não ficar esse silêncio, né, dentre esses começos e fins do ritmo, né? Fins e começos, né? No caso, termina e começa um novo ritmo. Você vai fazer isso aqui, ó. Como tá aí nas setinhas, né? Você vai fazer do jeito que tá aí nas setinhas, para cima, baixo, cima. Então o ritmo iria ficar assim. Mas até que eu não vou passar essa parte opcional hoje, tá? Vamos deixar ela para depois. Vamos focar só na primeira parte.
Então eu vou mostrar para vocês para ver como é que iria ficar, né? Só isso, né? Essa parte do final que ela pega umas 3 batidas. Tan, dan, dan, né? Então, pessoal, vamos lá. Agora, vou colocar aqui para vocês me verem, apenas eu agora. E a gente vai fazer o seguinte, vamos trabalhar nesse, só trazer mais um pouquinho aqui. Vamos trabalhar essa batida, tá? Então, como é que ela iria ficar no caso? Seguinte, primeiro passo para você tocar, ó, tem várias formas de se tocar. Não vou dizer que você fazendo de outra forma é errado, não tem essa, tá? Cada um faz o que achar mais confortável. Só que tem algumas formas que são menos esforçosas, menos trabalhosas de se fazer, tá? Então, tudo que a gente puder fazer para a gente economizar energia, para a gente conseguir extrair um bom som do violão sem precisar fazer muito esforço, a gente deve fazer isso, tá? Porque com o tempo você vai ver que caso esteja alguma coisa, exista, né, alguma coisa que esteja dificultando o seu aprendizado, né, você iria gostar, né, que você não tivesse colocado isso no seu aprendizado. Como, por exemplo, você aprender algo errado, né, um acorde errado, e depois você querer recuperar o tempo perdido para fazer certo, né, e você achar muito, muito trabalhoso fazer do jeito certo de novo, né, você vai perder um tempão aprendendo uma coisa errada e depois vai ter que reaprender, né, então, ó, você aprendendo dessa forma aqui, ó, do jeito que eu estou passando aqui, com o dedo polegar e o dedo indicador em cima, tá? Você fazendo uma pinça, eu chamo de pinça, né? Mas pode chamar da forma que você quiser. Essa forma aqui é uma forma bem melhor de se tocar. Por quê? Caso você toque só com o polegar, olha o que acontece aqui, ó. Você fica limitado pelo seu polegar, né? Você vai ter que movimentar aqui, né? Seu polegar e não tem tanta velocidade como caso você estivesse fazendo isso aqui, ó. Você fica limitado pela própria anatomia do seu polegar, que ele não consegue se movimentar de maneira rápida, né? Até consegue, mas não de maneira tão eficiente como o outro jeito, tá? Você tocar assim também com o indicador solto e o polegar solto, dá para fazer também, mas fica estranho, né? Não fica tão legalzinho. Mas, tranquilo, se você aprendeu assim, se você não quiser mudar, também não tem problema. Não estou dizendo que é errado. Estou só dizendo que existe talvez uma forma mais efetiva, melhor de você fazer, né? Você vai poder fazer os ritmos com mais agilidade, né? Você vai poder fazer com menos esforço até, né? Que aqui você decorando essa posição aqui da mão, fica muito mais fácil, ó. Você vai ter esse movimento aqui do braço, né? Ó, lembrando que a gente sempre encosta aqui, né, nessa parte mais alta do violão, aqui o braço, e o antebraço ele fica livre aqui para trabalhar, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Ó, toda vez que eu for fazer o ritmo, vou movimentar aqui, ó, o meu dedo indicador para baixo ou o polegar para cima. E vamos fazendo assim. Ó, tem essa forma assim, né, mas você não precisa deixar o dedo rígido assim, ó. Que nem eu tô deixando agora aqui. Tenta deixar o mais confortável possível. Para mim, confortável fica desse jeito aqui, ó. Vocês estão vendo que o indicador tá atravessando um pouco o polegar aqui? Para mim fica mais confortável assim. Por quê? Porque quando eu vou fazer aqui para baixo o ritmo, eu uso a unha do indicador. Estou usando a unha do indicador. Então, olha, fazendo assim. Ó, não estou fazendo assim, estou fazendo assim. Estou usando a unha. Ah, lembrando aqui, os 3 dedos, também é legal deixar eles livres assim. Aqui, ó. Que eles vão ficar livres, tá? Então, ó, estou fazendo aqui desse jeito e da maneira que está aqui, vou tocar, tá? Para baixo.
Só um exemplo, tá? Polegar, do jeito que ele está aqui também, ó, do jeito que ele está aqui, quando for tocar para cima, só voltar aqui também, ó. Vou arrastar a minha unha pelas cordas, tá? Então, o ritmo fica assim. Vou fazer com um acorde agora para demonstrar. Tá? Assim que a gente toca de uma maneira mais efetiva. Aqui, essa parte de você deixar os dedos aqui para baixo, isso aqui te ajuda a você não ficar sem saber o que tem que fazer. E talvez, pode ser que se você não deixar os dedos eles bem juntinhos aqui, né, para baixo, pode ser que eles fiquem encostando na corda aqui, você não quer isso, né? Você não quer que os seus outros dedos atrapalhem o ritmo que você está fazendo, né? Pode atrapalhar aqui, você deixa eles aqui para baixo. E tem outra vantagem também, que quando você for fazer ritmos que precisem de abafamento, que é esse aqui, que é muito usado na música sertaneja, fica melhor para você tocar também. E sem falar também que quando você usar palheta, eu não gosto muito de palheta, mas quem usa palheta também fica da mesma forma. Você vai ver que geralmente guitarrista, né, usa mais palheta. Você vai ver que eles usam a palheta assim também. Então você já aprende o jeitinho certo para usar até a palheta. Tá? Agora vamos fazer o seguinte. Essa aula realmente é para ser um pouco mais rápida, né? E direto ao ponto. Então, eu vou passar um exercício para você fazer, tá? Para você não sair dessa aula sem aprender nada, né? Claro que você aprendeu a parte teórica, mas só a teoria não vai fazer você sair do lugar, né? Só você ver eu tocando não vai fazer você tocar. Então você tem que ir lá e fazer a sua parte. Vou mudar aqui para a tela do computador de novo. E vocês vão ver que o ritmo ele vai funcionar assim, ó. Deixa eu ver se tem um pincel aqui mais grosso. Ok. Tá. Essa batida aqui, né, a gente chama de batida. Cada setinha dessa aqui a gente chama de batida. Tá? A seta para baixo representa, acho que está até escrito aqui, né? A seta para baixo indica que você deve tocar a corda mais acima até a corda mais abaixo. Tá? Então, quando a seta está para baixo, você tem que pegar aqui, né? Deixa eu voltar para mim aqui de novo. Tá. Quando a seta está para baixo, você tem que pegar, né? E pegar o seu indicador e tocar para baixo. Ou seja da maneira que você toca, né? Caso seja com o polegar para baixo. Tá? Mas, como eu disse, eu indico que seja assim, que é mais efetivo de você fazer batidas, né? Ó. Então, quando a seta estiver para baixo, toca para baixo. Quando a seta estiver para cima, é para cima, voltando aqui, puxando o polegar, tá? O legal aqui é você deixar sua mão livre, solta, tá? Leve, sem nenhuma tensão. Não precisa ficar rígido aqui, né? Precisa ser algo rígido, você vai ter problemas, né, com a sua mão e você vai estar forçando. Não, deixa leve mesmo. Fica até mais bonito, né? Vamos lá. Aqui, ó. Esses traços que eu coloquei aqui representam as pausas, tá bom? Então vou grifar eles aqui de... Esse pincel aqui tá meio estranho. Muito fino. Tá, vou grifar essas pausas aqui, ó. Essas pausas você só vai perceber ouvindo o ritmo mesmo, né? Porque o tamanho da pausa que determina é o ritmo tocado, né? Quando você ouve, você sabe que a pausa tá ali, né? Então eu vou tocar agora com essas pausas e você vai perceber que tem essas pausas, tá? Ó, para esse ritmo de pop rock, né, que é como eu estou explicando, né, que eu indico você aprender pelo menos um ritmo, né, bem feito. Aí depois você vai passando para os próximos. Não tente aprender tudo de uma vez, que essa é a receita do fracasso, tá? Vamos fazer o seguinte.
Peraí, tá passando um carro de som aqui, não sei se está atrapalhando aí, deixa ele passar aí, infelizmente. Tá, só para exemplificar aqui, ó. A gente vai tocar para baixo, tá? Primeiro, vai dar pausa, tá? Vai dar uma pequena pausa, vai tocar para baixo de novo. E aqui, ó, vocês percebem que essas três setas, elas estão juntas aqui antes de uma outra pausa? Então significa que a gente vai tocar elas rápido, sem pausa, tá? Vai tocar para cima, para baixo, rápido. E para finalizar, a gente dá uma pausinha e para baixo de novo, tá? Então fica assim. Bom, deixa eu só limpar esse negócio aqui, né? Só limpar que esse negócio aqui tá meio esquisito, né? Tá. Vamos lá. Ó, eu vou até tirar essa parte aqui, porque a gente não vai fazer agora. Isso aqui que eu tô fazendo agora, pessoal, é para vocês treinarem em casa, tá? Vocês treinarem, para vocês trabalharem a percepção de ritmo de vocês, tá? Então vocês vão fazer comigo agora e vocês vão ficar treinando em casa. Vocês voltam o vídeo aí e vão ficar treinando, tá? Vamos lá, eu vou tocar e vocês vão perceber que nessas pausas, na verdade, vocês vão perceber que as pausas existem, tá? Você não sabia que essas pausas existiam entre uma batida e outra, mas agora você está sabendo que existem, tá? Então eu vou tocar, você vai perceber agora, né? Vou tocar bem devagarzinho para todo mundo conseguir fazer. Ó, 1, 2, 3. Ó, comecei aqui, ó. Essa parte do começo a gente vê que a pausa é até maior do que essas outras pausas que tem. Ó, você toca para baixo. Então você percebe aí, ó. Você toca para baixo, dá uma pausa, toca para baixo de novo. Certo? Aqui, para essa terceira parte aqui, vamos dizer que aqui são 4 partes, né? Vamos exemplificar mais ainda. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Né? São 4 partes. Então, a primeira parte para baixo, dá uma pausa. Segunda parte para baixo, dá uma pausa. Só que você vai perceber, você ouvindo, né, bastante isso, que essa pausa, essa segunda pausa, ela é menor do que a primeira pausa, tá? Mas ela existe também. Aqui, nessa terceira parte, você vai ver que é tocado bem rapidinho, né? É tocado tan, dan, dan, né? Sem pausa. Tan, dan, dan, né? Para cima, para baixo. E essa última parte aqui, só uma para baixo para finalizar. Lembrando que o ritmo ele se repete. Então, quando ele acabar aqui, ele volta lá pro começo, né? Dele acabar aqui, ele volta pro começo. E ele fica assim o tempo todo. Opa. Ele fica assim o tempo todo. Tá? Ele acaba aqui, volta pro começo e fica naquela marcação sempre, sem parar. Agora eu vou fazer devagarzinho, só que sem parar, tá? Vou fazer o ritmo, só que sem parar. Você vai ver como funciona a dinâmica de um ritmo, tá? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Agora eu vou fazer mais devagar ainda. Lembrando também, uma coisa que eu expliquei na primeira aula, né? Que se você quiser fazer rápido demais, se você está tendo dificuldade e quiser fazer rápido demais, numa velocidade que você não está conseguindo, não tenta prosseguir desse jeito, tá? Que aí você vai estar se atrapalhando. O que você faz? Você tenta bem devagarzinho. Então, por isso eu vou tocar bem devagarzinho, tá? E aí a gente vai se acostumando com o ritmo, né? Funciona assim no violão, a gente vai se acostumando com as coisas. Depois que a gente está bem acostumado, a gente pode acelerar, né? Então vamos lá. Ó, vou tocar bem devagarzinho, 1, 3. 1, 2, 3.
mais devagar. Então você percebe que tem essas 4 partes, ó, para baixo, para baixo, para cima, para baixo e para baixo. Então fica 4 partes, para baixo, né, primeira parte, para baixo de novo, segunda parte, para cima e para baixo, terceira parte e de novo para baixo, quarta parte. Você pode perceber também que no finalzinho aqui, ó, tem uma pausa antes de o ritmo começar de novo. Tem uma pausa. Dá para perceber também. Ó. Ó a pausa. Tá, então ok, pessoal. Esse é o exercício que eu quero que vocês façam, tá? E eu tenho certeza que se vocês pegarem devagarzinho isso aí, vocês vão conseguir fazer qualquer ritmo que vocês quiserem aprender, tá? Então é só vocês terem paciência, tá? Deixa eu mudar a tela para mim aqui. Deixa só eu mesmo. Ok. Se vocês tiverem paciência, né? Vocês vão aprender qualquer ritmo que vocês quiserem, tá? É só ter paciência. Assim, esqueci o que eu ia falar. Tá, vamos recapitular aí. Vocês, se precisarem, voltem o vídeo, assistam quantas vezes forem necessárias, vocês vão lá e ficam treinando, viu? Treinando. Você só vai conseguir memorizar se você ficar repetindo várias vezes, tá? O cérebro da gente é assim mesmo. Uma coisa que você faz por repetidas vezes, né? Você faz repetidamente, isso acaba virando um hábito na sua cabeça. Mas se você não fica repetindo, é como, digamos assim, é como se fosse uma lâmpada, né? Que ela precisa ser acesa, tá? E se você não der recursos lá para a lâmpada, né? Que, digamos, é o seu aprendizado no seu cérebro, né? Se você não ficar acendendo lá, uma hora ela vai ficar apagada. Mas vai chegar um tempo que, se você ficar estimulando, ela vai ficar acesa, digamos que para sempre até, como andar de bicicleta. Se você já andou de bicicleta há muito tempo, assim, e passou, por exemplo, sei lá, uns 6 anos e pegou na bicicleta de novo, você viu que você ainda sabia andar de bicicleta. Por quê? Porque aquilo ali ficou gravado na sua memória, na sua mente, certo? Então, a mesma coisa aqui no violão. Se você faz por repetidas vezes, aquilo ali vai ficar aceso na sua mente, tá? Agora, se acontecer o seguinte, você pega esse ritmo aqui, aí você vai lá na outra semana, você pega de novo, aí você passa mais um mês, aí você vai lá e faz de novo. É lógico, pessoal, é lógico, é claro, né? Que isso não vai ficar memorizado na sua cabeça. Agora sim, se você todo dia vier aqui no violão e pegar um pouquinho, isso aqui vai ficar fresco na sua memória. Passou um tempo, não sei, de uns 10, 15 dias, assim, isso vai estar fresco, vai estar tão fresco na sua memória que pode ser que você nunca mais esqueça, tá? Então é assim que funciona o aprendizado, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, como eu venho sempre falando aqui, caso você tiver com muita dificuldade e você quiser uma aula particular comigo, só você me mandar mensagem no WhatsApp aí que a gente pode estar te ajudando, tá? Para mim é um prazer ter essas aulas online aí. E assim, o meu tempo é só para isso aqui mesmo, tá, pessoal? Eu fiz isso aqui a minha profissão, então para mim realmente é um prazer atender, tá? Eu tenho minhas aulas experimentais. Para você que nunca teve aula comigo, a gente marca uma aula experimental, tá? Totalmente de graça, você não precisa ter compromisso nenhum. Caso você goste, né, das aulas, aí a gente pode marcar um horário fixo e você paga uma mensalidade, tá bom? E outra, deixa eu mostrar aqui de novo, né? Isso aqui, ó, que você tá vendo aqui, isso aqui é um pedaço tudo isso aqui, ó, isso aqui é um pedaço do meu e-book, tá? Uma pequena parte do e-book que eu escrevi de violão, onde tem toda a parte da teoria e da prática aplicada ao violão, tá? Eu só criei esse e-book, né? Eu gosto de frisar isso, que eu só criei esse e-book porque eu não achei nenhum material na internet que fosse tão completo.
né? Se houvesse na internet algum material completo, até indicaria para vocês, mas eu não achei nenhum material que fosse completo assim para quem está querendo aprender, certo? Então, o link desse e-book vai estar na descrição, tá? Ele é vendido, eu vendo ele, tá bom? Mas o investimento vale totalmente a pena, tá bom? Tenho certeza disso. Claro que você precisa aplicar o que tem nele, né? Lógico. E a informação tá lá. Então, o ouro tá lá, mas você tem que ir lá cavar, né? Minerar e pegar ele para si, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado, tá? Por terem assistido essa live. Questão do ritmo, vamos aprender devagarzinho, com calma, que depois de um tempo você vai ver que você vai estar muito mais habilidoso. Tá? É só ter calma, só ter paciência, né? Aprender devagarzinho. Aprende esse ritmo, depois passa um tempo, começa a aprender outro e assim vai. Seu aprendizado vai só aumentando com o tempo, tá? Então é isso, muito obrigado, fique com Deus, até mais. Ah, só lembrando, né, pessoal, se você acha que esse conteúdo é relevante, se você gostou, não esqueça de deixar seu like, né, que isso aí é muito importante, porque, como vocês já sabem, já devem saber, né, o algoritmo do YouTube, ele entende que se você der like, que esse conteúdo é importante, que esse conteúdo vai ajudar muita gente, né, e ele acaba mostrando para mais gente. Mas se caso não houver esses likes, né, o YouTube vai entender que o conteúdo não é bom e não vai me recomendar para ninguém, tá? Então, se você quer ajudar mais pessoas aí com esse sonho de tocar violão, né, porque tenho certeza que para muitas pessoas, né? Muitas pessoas chegam no meu WhatsApp, olha, para mim tocar violão sempre foi um sonho. Tem pessoas que assim, que não tiveram oportunidade, né, na infância ou então na juventude aprender, mas mesmo depois dos 60 aí estão fazendo aula comigo e estão aprendendo, tá? Tem um aluno de 62 anos que ele já toca muito bem, toca até de ouvido já, muito bom, né? Então é assim, pessoal, não tem dificuldade quando você quer atingir o objetivo, não tem empecilho, né? Basta querer, tá? Se for um sonho para você, você vai fazer de tudo para fazer dar certo, tá? E como eu sempre venho dizendo, se você aprende devagar, com calma, você vai conseguir, tá? É só ter paciência, uma hora você chega lá no seu objetivo, tá bom? Então,